Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre misturas, porém, vamos ver uma ramificação desse assunto que são soluções, dissoluções e suspensões. Então, uma solução pode ser uma dissolução, mas uma solução e uma dissolução não são suspensões. Parece complicado, mas não é. Vamos lá. Então, solução ou mistura homogênea. Então, uma mistura homogênea, como a gente viu, é aquela que a gente vê um único aspecto, né? Aparece uma única fase, a gente não consegue discernir, ver o que tem dentro dessa mistura, a gente vê um único aspecto. Uma mistura homogênea, ela é monofásica e, por isso, ela também pode ser chamada de uma solução. Então, dentro desse conceito sobre solução, nós temos que entender o que é um soluto e o que é um solvente. Então, o soluto é a substância que vai se dissolver num solvente, que geralmente é a água, que a água é um solvente universal, ou seja, ela dissolve uma grande quantidade de substâncias. Vamos ver no desenho que vai ficar bem claro e vai ficar bem fácil para a gente entender. Então, aqui nós temos um exemplo de uma solução. Temos aqui o soluto, que é a matéria, é a substância que vai ser dissolvida. No caso, isso aqui é sulfato de cobre. Muita gente conhece porque utiliza, né, nos pareirais e tal, para passar, como chamava antigamente de verdarame, né? Devem ter ouvido falar, se não ouviram. Ele é muito utilizado para proteção, né, das videiras. Bom, então no caso aqui o sulfato de cobre é um soluto. Para ele ser aplicado na planta, ele precisa estar dissolvido em água. Quem vai dissolver o sulfato é um solvente, no caso é a água. Quando juntamos o soluto ao solvente, teremos uma solução. Então, aqui no caso, nós temos uma solução de água com sulfato de cobre, certo? Bem simplesinho. Então, solução é uma mistura homogênea, tá? Em que tem o solvente, no caso, é a água, e o soluto é o sulfato. Um outro exemplo de solução é quando a gente vai, vou tomar uma aguinha com açúcar. Então, a água vai dissolver o açúcar, nós teremos uma solução aquosa, uma solução de água com açúcar, ou água e sal, né? Então, isso é uma solução. Então, solução é uma mistura homogênea. Bom, dissolução praticamente é a mesma coisa, é só o nome desse fenômeno, dessa dissolução, dessa mistura que acontece entre o soluto e o solvente. Então, nesse exemplo anterior, é o mesmo exemplo de antes, houve uma dissolução, é o ato em si de se dissolver, de se desmanchar o sulfato na água. Tá? Então, isso é uma solução que foi dissolvida. Bom, quando uma solução, quando a gente analisa a solução de acordo com a quantidade de soluto que ela tem, a gente classifica ela em solução diluída, solução concentrada e uma solução saturada. Vamos usar esse exemplo aqui. Nós temos um copo d'água e nós vamos colocar uma colherinha, uma colher de chá ou uma colher e meia de chá de suco em pó. Vamos misturar. Essa solução, ela está diluída, né? A gente diluiu um pouquinho de soluto no solvente. Tranquilamente, o soluto ali, o pó do suco, se desmanchou e tem pouco soluto em relação ao solvente. Já nesse segundo caso aqui, nós colocamos, ao invés de uma colher e meia, né, de chá de suco em pó, nós vamos colocar 3 colheres de suco em pó. Vamos misturar e a água deu conta de dissolver ainda. Então, está bem concentrado, né? Então, tem uma boa concentração de suco em pó nessa água.
Já no terceiro caso, nós vamos colocar umas 4 a 5 colheres, ou 2 ou 3 colheres de sopa, nesse caso, de suco em pó na mesma quantidade de água. E aí a gente vai misturar, vai ficar ali girando, né? A colher vai misturando, e mesmo assim vai ficar um amontoadinho de suco aqui de pó aqui embaixo, né? Não adianta, a gente vai poder misturar, vai passar o dia aí misturando e vai continuar aqui embaixo. Por quê? Porque tem muito soluto em relação ao solvente. O solvente não dá mais conta de dissolver essa substância, de dissolver o suco. Então, a gente classifica essas soluções em diluída, concentrada e saturada. Bem, sobre suspensão. Então, uma suspensão é uma mistura heterogênea na qual um dos seus componentes é um líquido ou um gás. Nesse caso aqui, nós temos o líquido, que é a água, que seria, né, o solvente, se ela fosse uma solução, mas ela não é. Então, nós temos água e vamos adicionar a essa água cal, tá? Vamos misturar e dessa mistura teremos uma mistura heterogênea. Ah, mas olhando assim parece homogênea, sim. Mas se a gente parar, deixar de agitar por um tempo, ela volta a ficar com esse aspecto. A cal fica aqui embaixo e a água fica aqui em cima. Então, a gente tem uma mistura heterogênea do tipo suspensão. É uma suspensão de água e cal, certo? Um outro exemplo que a gente vê no dia a dia é que muitos medicamentos a gente compra na embalagem assim, agite antes de usar, suspensão oral. Tá? Então, é justamente por isso, porque não é uma solução, e sim é uma suspensão, em que os componentes estão separados uns dos outros, certo? Então, acho que ficou claro, pessoal, sobre o que é suspensão, solução e dissolução. E agora, então, vocês vão fazer, na forma de um mapa conceitual, ou se querem chamar de esquema, um resumo, né, disso que foi explicado hoje. Na nossa próxima aula, tá, para a semana que vem, nós vamos fazer um trabalho no qual vocês vão me entregar, tá? Seja ele pelo meu e-mail, ou então, se quiserem fazer ele manuscrito e levar para a escola, também pode ser. Ou se quiserem fotografar também, não tem problema. Só eu peço que quem enviar por documento do Word, que mandem, gravem PDF e aí me envia, tá? Qualquer dúvida, vocês me peçam pelo WhatsApp, certo? Então, um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.